Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a esta magna sala de Vila. Eu fui abortado em termos de apresentação. O professor Gil me disse que dispensa a apresentação para os meus estudantes. Para os meus estudantes conhecem, nós temos aqui alguns convidados que não conhecem. Eu sou Helder Rodrigues Manhunga, é o nome que os meus pais me atribuíram sem o meu consentimento, mas eu tive de aceitar, por isso não mudei de nome, continuo a ser Helder Rodrigues Manhunga. Sou docente do IFE de Vila, na secção de História, leciono algumas cadeiras de História, como História da África 3, História da África 1, Tradição Oral e Cultura Africana. Sou licenciado em História, mestre em Teoria de Desenvolvimento Curricular e doutorado em Educação, especialidade em Educação Intercultural. Tenho alguns trabalhos feitos nesta área, publicados em capítulos de livros e artigos publicados, e a minha dissertação do doutoramento, ou a minha tese de doutoramento, está orientada a uma proposta de implementação de uma educação intercultural para a inclusão da minoria étnica no sistema de educação e ensino. A minha temática para abordagem tem como título a interface entre a política educativa e os desafios interculturais do currículo para a inclusão escolar dos SANs de Angola. A minha intervenção, como eu disse, está mais voltada à área da educação, particularmente à inclusão, fazendo uma distinção entre a integração e a inclusão. Fala-se muito de integração desta minoria, mas não se trabalha na inclusão dos mesmos. Antes de começar a minha abordagem, vou passar um vídeo que eu achei pertinente buscar estas imagens, porque foram as imagens que eu entrei em contato com também quando comecei a fazer a minha tese de doutoramento. Esta foi um comício realizado no Cacoal, pelo atual presidente da República, João Lourenço, no ato da sua campanha em 2017. Ele usou algumas palavras orientadas a esta minoria étnica. Então, eu gostaria de começar a minha conversa ou a minha intervenção passando este vídeo. Não é tão audível devido ao som que ali circula, né? É um comício público, mas convido-os a ouvir. Os objetivos levantados, o pensa continuar, a inclusão de uma importante minoria, de um grupo étnico muito conhecido no sul e no sudeste do nosso país, como a referir ao grupo étnico Khoisan, que existe também no país vizinho também, na Namíbia, no Botswana e na África do Sul. Estamos a defender uma política de inclusão, para que também eles possam beneficiar das oportunidades que o nosso país oferece, possam beneficiar da ciência e da técnica neste pleno século XXI, embora respeitando o seu modo de vida, as suas tradições, os seus hábitos e costumes. Vamos procurar mantê-los, respeitá-los, mas também, com a política de inclusão, fazer com que tenhamos algum dia filhos, netos, desse grupo étnico Khoisan, formados, velhos, engenheiros. E isso não é maluquice nenhuma, não é um sonho realizado. Vamos trabalhar e temos a certeza que, com dedicação, algum dia atingiremos esse nosso objetivo. Fazer com que
todos os grupos étnicos, brancos ou pequenos, e minorias ou não, possam beneficiar dos ganhos da paz, dos ganhos da democracia, dos ganhos do desenvolvimento, dos ganhos dos avanços da ciência e da tecnologia. Voltar à área da educação. Obrigado. A intenção de passar este vídeo não é politizar a minha intervenção, mas sim é trazer os ideais políticos para essa realidade académica. No discurso do atual presidente da República, ele dizia que não é ser doido, permitam a expressão, sonharam um dia que membros dessa comunidade tornam-se médicos, doutores e formados nesta área. Para tal, temos que fazer recurso a alguns conhecimentos científicos para que isto venha a acontecer. Mas para que isto aconteça, temos que sair da teorização para a prática. Muitas das vezes os discursos são fantasmagóricos, levados ao auge, mas na sua praticidade nada acontece. Para pegar o discurso que ali foi apresentado, eu apresento ali dois blocos, bloco A e bloco B. Para se cumprir com esse discurso feito, quais os programas educativos? O candidato a presidente da República disse que existem programas educativos. Onde estão esses programas educativos e como é que tem sido a sua aplicabilidade? Onde e como é aplicado este discurso? A linha B, onde devemos trabalhar, como devemos trabalhar, em que campo de investigação nós temos de trabalhar. É necessário começarmos a pensar nisto. E, ao pensarmos nisso, nós vamos cair aqui. Temos que buscar este elemento. Isto é uma estufa. E dentro dessa estufa, busco aqui uma imagem para fazer uma analogia, temos as academias, universidades, temos os centros de investigação, temos organizações não governamentais, temos pesquisadores particulares e várias outras organizações que trabalham com conhecimentos científicos capazes de dar resposta a essa realidade contextual da minoria étnica sã. Neste caso, os políticos é só chegarem nessa estufa e colherem o verde que está ali, que alimenta a sua teorização, que alimenta os seus discursos. Tem de haver essa interface entre os discursos políticos e as investigações que surgem das academias. Muitos acadêmicos têm dificuldade de realizar as suas investigações, tudo porque nem sempre as portas estão abertas. Eu começo com essa questão também. Qual é a interface entre a teorização e a realidade contextual das políticas públicas orientada à inclusão escolar da minoria étnica sã? Partindo sempre do discurso de abertura da minha apresentação. O que são, então, políticas públicas? Vamos começar por fazer uma abordagem em relação a isto. A política educativa, vamos dizer, políticas educativas, políticas públicas orientadas à educação. A política educativa é parte das políticas públicas, sociais do Estado, que visam assegurar o normal funcionamento e atendimento das necessidades educativas do país. Isso quer dizer, se nós elaborarmos políticas públicas, estamos a trabalhar no sentido de inclusão de uma minoria étnica, essas políticas públicas devem ter dispositivos orientados para a inclusão desta minoria. Nós, repito, falamos muito de inclusão, em contrapartida, trabalhamos na integração. Integração descontextualiza, integração separa, integração submete. Porque quando nós falamos da integração,
estamos a dizer que os Sãs têm que se adaptar à realidade cultural do Banco, perdendo a sua raiz. Já a inclusão vai trabalhar no sentido de uma interculturalidade, um empréstimo cultural entre os elementos dos grupos, onde um recebe traços culturais do outro e outro recebe traços. Então, pouco se trabalha nesse processo de inclusão e trabalha-se mais no processo de integração. Começamos a cair naquilo que historicamente conhecemos, que as potências colonizadoras, particularmente os portugueses, fizeram com os angolanos em particular, o processo de assimilação. Os bancos estão a fazer isso com os Sãs, assimilando os negros. Nós negamos, condenamos aqueles traços da assimilação e hoje nós estamos a fazer o mesmo com essa política de integração. Não pautamos por uma política de inclusão. Zhao considera a política educativa como um conjunto de resoluções que um determinado governo leva a cabo para dirigir o sistema de educação e de ensino. Nós, na nossa investigação, nas nossas buscas que temos vindo a fazer, constatamos que boa parte dos professores que trabalham em contextos escolares, onde existe essa minoria étnica, não têm uma formação orientada para a educação intercultural, não têm uma formação orientada para a inclusão. Uma das particularidades presenciadas na nossa investigação é que alguns professores que trabalham em contextos escolares com crianças da minoria étnica nem têm uma formação orientada à educação. O processo de inclusão em si é complexo. Mais complexo ainda se torna para alguém que não tem uma formação orientada ao professorado. Quem já é professor tem dificuldade de trabalhar de inclusão. Nós temos uma realidade aqui no ICE, temos alguns estudantes com particularidades, permita uma expressão, hoje o mundo está mais humanizado, eu usar uma expressão meio, pode ser descontextualizada, surdos, cegos, e nós, os professores aqui do ICE, não temos uma formação para isso. E quando estamos a dar aulas, gesticulá-los, por exemplo, para um surdo, gesticulá-los, os gestos que estamos a fazer, muitas das vezes podem significar uma outra coisa ao estudante. Então, nós não estamos a incluir, estamos a integrar os estudantes. E o mesmo acontece com essa minoria étnica Sã. E como então que seria esta interface entre a teorização e a prática? As declarações de intenções, ou a teorização, estão muitas das vezes dispersas em discursos políticos e às vezes até em obras de homens políticos. Né? Existem muitos discursos políticos para esta minoria étnica Sã, mas a praticidade quase que não se assiste. Então é preciso quebrar esta camada superficial da teorização, discurso meramente político, dando espaço à prioridade ou opções fundamentais contextualizadas. Ou seja, as declarações de intenção ganham forma na prática, contemplando de forma efetiva o processo de desenvolvimento e aprendizagem do principal sujeito da esfera educacional, que é o aluno. Neste caso, a minoria étnica Sã. Refira-se aqui o aluno visto num panorama de diferentes heranças culturais, num processo de multiculturalidade que existe no contexto angolano. É preciso nós trabalharmos com a interculturalidade. Essas heranças culturais sem discriminação étnica, cultural e linguística. Pois, segundo Roldão, a política educativa deve ser concebida tendo de modo a não se tornar um fator suplementar de exclusão. É uma realidade que tem se vivenciado nas escolas ou em contextos escolares onde há essa minoria étnica Sã. As crianças são colocadas, esse grupo são colocados no sistema de educação e ensino, mas a escola não trabalha, não elabora dispositivos pedagógicos, não se flexibiliza no sentido de responder às necessidades educativas dessas crianças. Então, nesse processo, nós estamos politicamente a buscar dados estatísticos que X crianças entraram no sistema de ensino, mas em contrapartida, a progressão dessas crianças no sistema é débil. Então, não se trabalha para inclusão, trabalha-se para integração, que é algo muito contrário.
Para isso tem de ser diversificar e de se valorizar o envolvimento dos alunos na vida da escola, de modo a identificá-lo com o espaço escolar. Em nosso trabalho, nós falamos de uma cultura da escola intercultural, uma cultura da escola inclusiva. O que é uma cultura da escola intercultural? É uma cultura representativa, onde o elemento da minoria étnica entra nesse espaço e identifica-se com a escola. Tem sinais identitários, elementos da sua cultura e elementos do seu grupo étnico dentro dessa escola. Tal como nós veremos aqui. Desculpem, pode impedir um pouco a visibilidade das pessoas que estão na plateia, mas eu meti a vermelho propositadamente, para dizer mesmo um sinal de alarme, chamada de atenção. Vamos só ver alguns discursos, depoimentos de elementos pertencentes à minoria étnica sã. O primeiro elemento diz: a escola quase nada faz para poder ajudar no desenvolvimento educativo das crianças sãs. Quase não existe programas de apoio e de incentivo. Incentivo às crianças sãs, bem como programas de inclusão. Eles reconhecem que as escolas estão aquém de uma realidade orientada à inclusão escolar. Já o segundo membro, aqui temos membro da comunidade SAN, número 1. O membro da comunidade SAN, número 6, diz: as crianças não terminam o estudo porque na escola abusam muito as nossas crianças, batem e ofendem. Por isso, eles voltam ou desistem da escola. Já o terceiro elemento diz o seguinte: o professor deve só ajudar as crianças banco para não insultarem mais as nossas crianças, deixar de chamar eles de cão. E pedimos também a outras tribos: respeitem pelo menos nossos costumes e deixados pelos nossos antepassados, porque também nós somos importantes. Começa-se a sentir aqui um princípio de exclusão muito acentuado. E devido a este princípio de exclusão muito acentuado que se assiste no sistema educativo e nas escolas, que nós falamos constantemente de inclusão desta minoria étnica, muito acentuado. O que é que isto vai trazer? Vai trazer aquele processo de autoexclusão, ou baixa autoestima, baixa autoexclusão, baixa autoimagem e baixa autoconceito. Porque eles, quando vão para a escola, acabam por afastar-se também muitas vezes, porque acham que aquele meio não os pertence. Porque encontram ali como dispositivos repelentes. E eles acabam por afastar-se, porque a escola não está a trabalhar. A escola não elabora dispositivos para dar resposta a esta necessidade. Então, o direito à educação exige a elaboração de dispositivos favoráveis para o efeito. Neste caso, o direito à educação, segundo o PAS, o direito à educação é a base da política educativa e as mesmas ganham mérito com natureza de resposta que elas proporcionam aos desafios de consumar a educação como um direito fundamental. Se a educação é um direito fundamental, o direito de partilha de espaço, o direito de convivência tem de ser um elemento essencial para que se garanta os pressupostos de uma boa educação. Assim, o papel do Estado, voltando ao vídeo, não pode ser simplesmente de priorização. O papel do Estado deve ser de criar condições para que diferentes heranças culturais tenham seu espaço no programa educativo. Eu, quando estava a fazer a minha investigação, isto é, particularmente a tese do doutoramento, uma das dificuldades que eu encontrei é obras, artigos, documentos orientados à realidade contextual de Angola. Em outras realidades, como a realidade portuguesa, onde consideram a minoria étnica de grupos vindos de Angola, angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos, que ali, em muitos casos, em contexto escolar, são chamados de minoria étnica, existem documentos políticos e orientadores que trabalham para isso. Existe aquilo que eles chamam de TEI, que é Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. E nós, como uma minoria étnica excluída, historicamente conhecida e excluída, nada temos feito para que isto aconteça. Mas em questões de
massificação de discursos e muitas das vezes nós falamos dessa minoria no contexto de angariar logo. Desculpa-me porque eu fiz um estudo orientado a isso e é uma realidade contextual que fui vivenciando. E cultural que o Estado deve fazer é promover atitudes de respeito por essa diversidade e ajudar a combater o estereótipo, os preconceitos contra as minorias, segundo Pereira, por meio de um currículo intercultural. E o que seria esse currículo intercultural? O conceito de currículo é um conceito polissêmico, ele é diversificado, mas nós tentamos buscar um conceito de currículo que se adequa à realidade de uma inclusão orientada à multietnicidade existente no contexto urbano. Por esse motivo, nós buscamos o conceito de Pacheco e Morgado, que diz que o currículo é um projeto antropológico de crenças, valores e atitudes e saberes que configuram um sistema, uma estrutura e que moldam a aprendizagem. Porque o currículo tende a trabalhar em todos os mecanismos essenciais da escola. O currículo não está reservado ao programa de ensino. A cultura da escola tem de mudar. Se eu quero enquadrar alguém nesse sistema, no ensino superior ou no ICE-do-ILA, o ICE-do-ILA tem de trabalhar dispositivos capazes de dar resposta às particularidades do estudante. Então, isso está dentro do currículo. Desculpem que eu faça essa comparação, muitas das vezes o ICE fala que está a incluir, o ICE não está a incluir, está a integrar. Porque nós temos estudantes cadeirantes, quando chegam, são transportados para entrar no ICE. Então, isso não é inclusão. Inclusão é criar mecanismos para que o estudante sinta-se entregue à instituição. É só uma comparação, sou da casa, mas é uma realidade como investigador. Espero que não seja mal interpretado por buscar aqui esses exemplos. Então, segundo o discurso ainda apresentado, o candidato, na altura, usou o seu discurso dizendo que vamos buscar conhecimentos científicos capazes de dar resposta, ou vamos estimular conhecimentos científicos capazes de dar resposta à realidade. Então, em que campo de investigação científica poderíamos cair? Poderíamos cair aqui na área de intervenção, educação orientada à educação intercultural. O que é a educação intercultural? A educação intercultural é um conjunto de estratégias organizacionais, curriculares e pedagógicas a nível do sistema de escola e de turma, cujo objetivo é promover a compreensão e a tolerância de origem étnica diversas através de mudanças de percepções